a minha pergunta, cara, é o seguinte. Hum. Aí eu vou dizer assim, eu, como corretor de imóveis, como gestor do mercado imobiliário, o que eu precisaria saber? Aonde estaria a minha atenção? Como que eu poderia orientar esse meu cliente que vem do mercado de indústria, mercado de varejo, que está recebendo esse monte de input de alguns empresários de setores? Que bicho, para onde que eu vou? Um ponto que eu vejo interessante no que o Guilherme está falando e que talvez você consiga contribuir com a gente muitos clientes estão esperando uma oportunidade. O que é essa oportunidade? Como é que ele pode identificar que esse momento é uma oportunidade para ele e como é que o profissional do mercado imobiliário pode mostrar para ele que de fato aquilo ali é uma oportunidade? Tá. Entendi, Giovana. Olha, a oportunidade, bom, ela pode surgir em alguns aspectos. Ela pode ter você pode ter uma oportunidade de preço nesse momento. A gente acabou de mencionar que as construtoras... Mas vai esbarrar em crédito do mesmo jeito. Vai esbarrar, mas você pode... Então, mas tudo depende se vai caber no bolso dele. Aí ele tem que ter uma ambição, digamos assim, de comprar algo que seja compatível com a vida financeira dele. Porque você vai esbarrar em crédito. Sim. Tá vendo? Sim. Concorda? Concordo. Você vai esbarrar em crédito. Porque eu posso ter um imóvel hoje de 200, que por 150, por 100, que eu vou fazer um crédito. Vou te dar um exemplo. O que explodiu nos últimos anos de crédito? Bicho, vou te falar uma coisa aqui. Giovana vai me chamar de novo de 60 a mais. Não, mas aí já começa assim, ó. No meu tempo. Meu tempo. Aí não tem como. Não tem como nem ajudar. Eu vou te falar. Você tá rindo, né? Eu vou te falar. Consórcio Sharp. Tá vendo? O que explodiu agora como uma linha de crédito e explodiu? Consórcio. Como um novo recurso econômico em várias áreas, mas eu vou focar no mercado imobiliário. E aí você começa com um lance embutido, aí você começa a ter, ao meu olhar de novo, uma estrutura que é para o sistema não funcionar. Porque a partir do momento que você começa a promover um monte de coisa e é um crédito mais barato, você tem recurso de antecipar? Eu estou te dando uma visão muito leiga e eu quero te ouvir. Mas, de novo, eu preciso de dinheiro, cara. Eu preciso de dinheiro. Então, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma economia que me permita a compra. Você tem aí hoje o consórcio como um recurso financeiro que está em evidência, mas ainda pouco capilarizado, né? Pouca gente conhece. Não sei se isso é uma oportunidade, se não é, mas você tem aí um ponto de atenção. Mas no olhar do Luiz como economista, e trazendo o que a Giovana disse, assim, como reconhecer uma oportunidade? E aí não vamos falar de reconhecer uma oportunidade no sentido de avaliar seu planejamento profissional, se você juntou dinheiro para dar o sinal, diminuir. Não quero. Eu queria um olhar mais mesmo econômico, político, empresarial, do que vem para frente, para que a gente tenha, vamos falar da educação financeira, dá uma orientação para esse cliente sobre... para esse cliente, para esse corretor, para esse gestor, e eu estou falando aqui para pequena e média imobiliária, muitas vezes para aquela pessoa que não tem essa facilidade de transição, de transitar, tá vendo? E aí uma questão, você mencionou no começo da nossa conversa que o varejo está numa situação de alerta, né? Como é que eu consigo, ou as pessoas que estão nos ouvindo, diferenciar os setores? Porque, por exemplo, o varejo está mal... E aí as pessoas ouvem falar o tempo todo que o varejo está mal, elas vão ficar inseguras de agir, e aí, no meu ponto de vista, num contexto como um todo. Sim. E não só nas compras de varejo, mas nas compras de imóveis, de veículos. Você vê a loja de imóveis. A pandemia estourou. Agora você vê empresas grandes, marcas Stock. Então você vê marcas grandes com operações que não estão sustentáveis, que caíram um monte de coisa e que... Por quê? Quem compra casa quer... Como é? Quem casa quer não, casa. Não. Vai comprar móveis novos. Eu estou mais nesse lugar. Vai comprar móveis novos. Então, a partir do momento que o mercado imobiliário, de novo, a jornada do setor do mercado imobiliário é muito grande, cara. Sim. Desde a construção, geração de emprego, a cadeia do mercado imobiliário é muito forte. Sim, claro. Então, se o cara não transita para uma casa nova, vai impactar no mercado de varejo, de produtos... Linha branca, um monte de coisa. Bicho, vamos lá. Vamos lá, são vai lá, Luiz. E agora? Luiz. Agora é hora de descomplicar. Agora é hora de descomplicar. Complica e descomplica. Explica e descomplica. Vamos ser realistas? Opa, toma aqui pra isso. Só a renda
que vai resolver. O Brasil precisa melhorar a renda da população. Vou ser bem pragmático. Isso, tudo caminhando bem, nós estamos falando para uma coisa que 2 anos. Não é uma coisa de curto prazo. Então eu quero começar pelo curto prazo para chegar no lado bom da história. Curto prazo, eu sou muito realista. Você vai ter, por um lado, você mencionou aqui, o governo, que é um governo mais à esquerda, em tese um governo que olha para o social de forma mais forte, tentando turbinar o Minha Casa e Minha Vida. Então, alguma ajuda para os mais carentes virá. Então, quem surfa esse mercado, a tendência no governo de esquerda é ter alguma oportunidade. No mais, é inegável que nós estamos falando da parte de cima da pirâmide social. Pessoas que têm renda e têm condições de comprar um imóvel, trocar um imóvel. Hoje, efetivamente, o que está movimentando o mercado é esse público. Só que você tem um miolo da pirâmide que a gente chama de classe média, e aí, do tempo do Guilherme, a classe média mudou. Porque eu lembro, assim, a minha mãe sempre falava assim, porque nós somos de classe média. Hoje, que eu entendo de economia, é balela. Nós não somos de classe média coisa nenhuma. Nós somos do topo da pirâmide. Essa que é a verdade. As pessoas se assustam. Eu chego nos eventos e falo assim, todo mundo aqui é do topo da pirâmide. Não, eu ganho só 6 mil reais. Você ganha 6 mil reais, você é do topo da pirâmide. Lamento informar. A renda média no Brasil é 3 mil reais. Se você ganha 6, você está no topo da pirâmide. Quando a gente fala em classe média, é classe C. É o miolo da pirâmide mesmo. Essas pessoas, elas têm hoje um problema de renda. O crédito caro como está, a parcela não vai caber no bolso dessas pessoas mesmo. Então, assim, ou elas vão ter que fazer uma mágica para conseguir dar uma entrada maior e, consequentemente, o que sobrar caber no bolso dela, ou ela vai ter que adiar os planos de comprar uma casa própria, seja o primeiro, enfim, alguma coisa. Só que o mercado não para nunca, Guilherme. O mercado se adapta. Se não tem demanda, ele vai reduzir o preço, e parece um detalhe, mas o preço menor, as parcelas vão ficar menores. E o meu grande argumento para quem tem condições de comprar é que, assim, se tem um lado bom que eu gosto do mercado imobiliário, é que ele é um mercado que valoriza o bem que você está comprando. E aí é o oposto, a gente acabou de mencionar aqui, o erro do governo de estimular a venda de carros. Nada contra a indústria automotiva, que ela é muito importante, ela também tem toda uma cadeia por trás dela, mas o carro, você comprou ele, você saiu da concessionária, desvalorizou 20%, 30%, que é exatamente o oposto de um imóvel. Se você compra na planta, ele tem um potencial de valorização muito grande, mas mesmo que você compre ele pronto, a tendência é de valorização daquele imóvel. Então, eu enxergo o mercado imobiliário sempre como uma oportunidade. Insisto, dentro de um contexto de educação financeira, ele pode fazer sentido para quem é investidor. E mesmo que você não seja investidor, eu quero comprar o meu imóvel para morar, que foi o meu caso. Meu primeiro imóvel onde eu moro, ele é minha moradia. Ele só valoriza. Então, tem muita gente que vai defender na ponta do lápis assim, eu sou contra comprar um imóvel, para mim tem que morar de aluguel. Eu falo, essa não é a cultura que nós temos no Brasil. A cultura que nós temos no Brasil é casou, tem que comprar um imóvel. Eu ia entrar nesse assunto com você agora, como você mencionou a respeito de um investimento, das pessoas não terem a renda para comprar, então a tendência é que elas migrem para um aluguel. No primeiro momento, sim. No primeiro momento, sim. Mas a ambição de ter o imóvel nunca vai acabar. Aliás, Guilherme, curioso porque o que está acontecendo é o oposto, Giovana, com o mercado automotivo. As novas gerações não querem ter carro. Elas já perceberam que mobilidade não precisa ser necessariamente sinônimo de carro. Novo, né? Não tem carro. Falei. Você está com a mente jovem. Agora. Bom, e aí com a explosão de Ubers da vida, menos ainda, né? Mas o brasileiro, ele ainda tem a questão de ser dono do imóvel. Até pelas inseguranças políticas e econômicas que a gente tem na história do país, você ter o seu imóvel é a única certeza que você tem, assim, daqui ninguém me tira, né? Então eu acho que, por uma questão cultural, a gente sempre vai ter uma demanda aquecida para imóveis.